Há alguns anos eu venho ministrando um curso diferente, uma formação diferente. O nome dessa formação foi Evoluindo e finalmente nós temos hoje um nome que é Hipnose, PNL Avançada, Engenharia Mental Transformativa com Hipnoterapia. Eu sei que é um nome muito grande, né? Mas na verdade eu pensei até na possibilidade de diminuir esse nome. Mas se eu diminuísse esse nome, nós tiraríamos as principais características do que é essa formação. Porque o que eu faço não é uma formação em hipnose. Porque basicamente uma formação em hipnose é uma formação que te ensina a colocar as pessoas num estado hipnótico, no estado de transe. Existem várias maneiras de fazer isso. Existe desde formações na hipnose clássica, onde você usa roteiros clássicos e procedimentos clássicos e técnicas, onde você pega essas técnicas e aplica nas pessoas especificamente. Ou seja, é como se fosse uma receita de bolo, vamos falar assim a grosso modo. E você pega essa receita de bolo e você aplica isso em várias pessoas diferentes. E depois surgiu a hipnose ericksoniana, a qual eu tenho uma grande influência, né? Ou seja, Milton Erickson quebrou o paradigma da hipnose completamente, porque ao invés de seguir técnicas hipnóticas propriamente dito, ele tinha todo o manejo da hipnose e da comunicação, e Milton Erickson começou a perceber que cada pessoa que estava na frente dele tinha uma necessidade diferente. Vários pacientes tinham necessidades diferentes. O paciente das 2 horas da tarde era diferente do paciente das 3 horas da tarde, que era diferente, totalmente diferente do paciente das 6 horas da tarde. O paciente das 2 horas talvez estivesse muito interessado e quisesse trabalhar com ele. O paciente das 6 horas da tarde talvez estivesse muito disperso e não estava com muita vontade de trabalhar e ficava olhando muitas vezes para o tomateiro do lado de fora da janela do consultório dele, porque ele atendia na casa dele, tinha um jardim do lado de fora e tal. Então, em vez de aplicar uma técnica padrão para todo mundo, o Milton Erickson começou a se perguntar mais ou menos assim, o que se passa na cabeça de cada uma dessas pessoas? Né? O que cada um deles precisa, quais as características de cada uma dessas pessoas e o que cada uma dessas pessoas precisa. Então ele começou a adaptar aquilo que ele fazia, o trabalho que ele fazia, para essas pessoas de uma maneira geral. Por exemplo, o rapaz lá que ficava olhando para o tomateiro do lado de fora, em vez dele ficar olhando para o Milton Erickson, ele ficava olhando para o tomateiro lá na janela. Então Milton Erickson dizia, pois até o tomateiro tem períodos e ciclos diferentes, algo mais ou menos assim, né? No inverno ele se recolhe, e quando todos pensam que o tomateiro morreu e já se foi, de repente ele ressurge num novo ciclo, num outro momento, quando a primavera ressurge, e aí a força da vida retorna novamente para ele. Para ele quem? Para o tomateiro ou para o rapaz? Então Milton Erickson ele começa a adaptar as técnicas centrado na necessidade dos pacientes, dos clientes de uma maneira geral. Isso revolucionou completamente o uso da hipnose, onde na verdade ele fazia um trabalho muito sutil, muito indireto, enquanto na hipnose clássica é algo do tipo feche os olhos, respire, faça isso, faça aquilo outro. Milton Erickson quebra completamente com o paradigma e ele começa a adaptar para a realidade da pessoa e muitas vezes ser muito sutil. Né, por exemplo, com os comandos negativos, não vou dizer que a partir de agora você vai pensar sempre nessa questão que nós estamos trabalhando o resto da semana. Não afirmarei que isso a partir de agora vai ter um papel decisivo e muito importante na mudança que você tenta em vão resistir fazer a partir de agora. Então eu usei aqui comandos negativos, comandos embutidos e uma série de outras coisas assim. Por que isso? Né? Porque, na verdade, quando você usa comandos embutidos, ambiguidades e uma série de outras coisas assim, a pessoa não se sente contra a parede. Né? Ou seja, eu tenho que mudar, ele está dizendo que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. Então Milton Erickson começou a perceber que é interessante muitas vezes romper com a mente consciente, distrair a mente consciente, enganar a mente consciente, enquanto você vai dando sugestões específicas para a mente inconsciente que percebe todas essas sutilezas, todas essas ambiguidades, todas essas mensagens e comandos embutidos, etc. E tal. E o trabalho do Milton Erickson se torna assim tão poderoso, tão forte, ele tem tanto sucesso, que ele não só revoluciona
todo o conceito terapêutico de hipnose, como ele influencia várias outras psicologias e várias outras terapias, mesmo que não é especificamente terapeuta. Depois de Milton Erickson, depois que ele faleceu, né, várias pessoas já estavam influenciadas pela maneira dele de fazer esse trabalho centrado na pessoa, modificando a comunicação para que ela fosse mais consistente, porque na hipnose clássica, o estereótipo da hipnose clássica, né, o hipnólogo clássico, ele fica lá no seu papel, com as suas técnicas, ele tem o jeito dele de fazer, ele procura não entrar em transe, ficar lá firme na mesma posição. Milton Erickson não, ele vai dançando junto com o paciente. Inclusive a programação neurolinguística que surge depois também recebe uma enorme influência do Milton Erickson, todos os conceitos de rapport e uma série de outros conceitos e pressupostos da programação neurolinguística estão diretamente relacionados a crenças que Milton Erickson tinha e desenvolvia a respeito daquilo que precisava acontecer com as pessoas. Né? Então a hipnose ericksoniana é um grande divisor de águas, né, porque de acordo com várias pessoas que estudam isso, a quantidade de pessoas que respondem positivamente a esse tipo de trabalho aumenta dramaticamente com relação à hipnose clássica. Por quê? Porque na hipnose clássica, o estilo do terapeuta, as técnicas específicas estruturadas, agradavam algumas pessoas e não agradavam outras pessoas. Enquanto que com a história do Milton Erickson, com a coisa das metáforas, os comandos embutidos, as coisas bem abertas e tal, isso aumentava a chance da pessoa mergulhar naquilo e fazer aquilo que nós estudamos como sendo busca ou pesquisa transderivacional, que quando eu falo alguma coisa muito aberta, muito solta, do tipo, pessoas aprendem e eu sei que você aprendeu tantas coisas de tantas formas, enquanto você agora se vê, ouve, sente na possibilidade de aprender tantas novas coisas que podem ou não revolucionar a sua vida hoje ou amanhã. Não afirmarei que a partir de agora tudo vai mudando a partir disso, mas afirmo que todas essas coisas que você aprendeu e vem juntando junto com as novas coisas que você tenta em vão resistir, aprender e juntar nesse repertório fantástico interno. Tudo isso vai fazendo uma diferença. Eu sei que do seu jeito, da sua forma inconscientemente, você pode encontrar um jeito, uma maneira de fazer tudo isso ser mais fácil, melhor, mais interessante. Eu fico me perguntando se agora ou daqui a pouco, se hoje ou amanhã, se nessa semana ou na próxima, você vai encontrar uma maneira de fazer tudo isso ser fácil, positivo, saudável e bastante prazeroso. Então essa minha fala é uma fala que tem alguns contornos sobre aprendizagem e adaptar-se à aprendizagem, mas não tem nenhuma instrução rígida, nenhuma instrução específica. Então quando você ouve esse tipo de fala, o que acontece? Isso entra dentro de você e você começa a buscar um sentido para isso, você começa a buscar um significado para isso, você começa a fazer adaptações diversas para que isso que eu esteja falando comece a fazer um pouco mais de sentido para você. O nome disso é pesquisa transderivacional. Então, isso aumenta dramaticamente o número de pessoas que se descobrem, que se identificam, porque elas não estão seguindo alguma coisa que elas concordam ou discordam. Elas mesmas acabam adaptando essa fala meio aberta, né, esses comandos abertos e tal, para a própria realidade interna de cada uma delas. E isso faz com que o processo seja muito pessoal, único, ou seja, quando eu ouço essas palavras soltas, com alguns contornos e algumas molduras, eu vou fazer isso fazer sentido para mim, inconscientemente. Então isso aumentou dramaticamente o número de pessoas que se entregaram, que se identificaram, que começaram a produzir nesse sentido. Só que o que nós estamos fazendo é um passo além disso. Pega muita coisa da hipnose clássica, algumas coisas assim, vários pressupostos e abordagens da hipnose ericksoniana que foi brilhantemente modelada por Richard Bandler e John Grinder na programação neurolinguística, porque eles estudaram Milton Erickson, eles estudaram essa forma de interação, eles não procuraram uma teoria por trás do que Milton Erickson fazia, como alguns outros procuraram fazer estudando Milton Erickson. Eles procuraram como Milton Erickson fazia o que ele fazia, como ele falava, como ele interagia, e fizeram um trabalho que, na minha opinião e de várias outras pessoas, do próprio Milton Erickson enquanto ele era vivo, foi um dos trabalhos mais brilhantes em termos de identificar esses padrões que Milton Erickson usava com tanto sucesso
em relação aos seus clientes de uma maneira geral. Só que a PNL continuou a evoluir depois do Milton Erickson. Depois que o Milton Erickson faleceu, a PNL continuou a evoluir enormemente. E hoje já se sabe uma série de coisas sobre a PNL, sobre a comunicação hipnótica, sobre um trabalho que o Bandler faz. Por exemplo, aquilo que você sente pode ser expandido dentro de você, as vozes que você produz na sua mente, as imagens, sons e sensações. O tempo todo você pode identificar isso, melhorar, arrumar isso na cabeça para que aquilo que já é bom fique mais poderoso. Para que ao mesmo tempo em que você inconscientemente enfraquece aquilo que você pode lembrar de esquecer, ao mesmo tempo dá força para aquilo que pode ficar mais forte dentro de você e que te faz bem. Então tem uma série de outras coisas da PNL e do estudo do cérebro e de como a mente funciona, o sistema nervoso, os processos de aprendizagem, não só do Bandler, mas do Robert Dilts, a gerência dos estados internos, a PNL da terceira geração, uma série de outras coisas assim. E eu juntei todas essas inovações, que são as coisas mais recentes, e chamei de engenharia mental transformativa. Ou seja, por quê? Porque é uma forma de você rearrumar, reconstruir aquilo que se passa dentro da sua cabeça. Isso é engenharia mental. E essa engenharia mental, junto com todo esse legado da PNL, junto com todo esse legado do Milton Erickson, da hipnose clássica e tal, forma uma maneira de lidar e de trabalhar com pessoas que são únicas, que são exclusivas, que é exclusiva e um trabalho muito poderoso acontece. Porque o que nós vemos na prática hoje em dia? Nós vemos algumas pessoas que são muito boas de colocar pessoas em transe e tirar. Mas muitas vezes elas não fazem um grande trabalho de mudança, um grande trabalho terapêutico. Nós vemos alguns terapeutas que são muito bons terapeutas, mas elas não trabalham tão bem com os recursos inconscientes da pessoa. Nós vemos algumas pessoas da PNL que manejam, algumas poucas pessoas da PNL que manejam a PNL muito bem, mas elas também não conhecem muito sobre as questões hipnóticas da mente, os estados de transe que dinamizam o potencial interno. Então nós pegamos o melhor de todas essas coisas e juntamos numa formação, num curso, num processo, onde você vai aprender o melhor da hipnose, o mais novo e o mais recente da PNL e uma série de dicas e processos para fazer um trabalho consigo e com outras pessoas, se for o caso, para que mudanças efetivamente ocorram e transformem a vida das pessoas. Então, esse é um trabalho que eu venho desenvolvendo há muito tempo, há mais de 10 anos eu venho cunhando, trabalhando esse trabalho, esse curso, essa formação, e hoje nós chegamos num conjunto de coisas que nós treinamos, fazemos, trabalhamos, que no conjunto fazem uma diferença assim, dramática, muito grande e geram um resultado em termos de mudança para a pessoa que é muito grande. Então isso é algo muito poderoso para qualquer pessoa que seja comunicador, terapeuta, coach, que lide com outras pessoas, não só que vai fazer transes hipnóticos do tipo fecha os olhos e relaxe, mas comunicadores que vão dar palestras, que vão apresentar projetos em empresas, em reunião, porque a linguagem e a comunicação hipnótica ela serve não só para quem vai fazer uma hipnose formal propriamente dita, do tipo sente ou deite, fecha os olhos e relaxe, mas para a pessoa também que vai falar com 2.000 pessoas numa plateia ou uma sala com 5, 10 pessoas para apresentar um projeto numa empresa, tudo isso faz com que você precise ganhar a atenção dessas pessoas, mobilizar a atenção dessas pessoas. Tudo isso é de extrema importância, todos esses fatores, porque mais do que qualquer coisa, hipnose é comunicação. Né? O sucesso de um bom hipnólogo depende do quanto ele está disposto a se tornar um exímio comunicador e também se conhecer. O que eu costumo dizer nos meus cursos é que a maioria dos cursos de hipnose que existem por aí são cursos sobre hipnose. Nesse trabalho que a gente faz, não é um trabalho sobre hipnose, é um treinamento dos vários fatores que compõem esse todo da hipnose, PNL avançada, engenharia mental transformativa, processos de hipnoterapia e terapia de uma maneira geral, que vão treinando a pessoa em sala de aula para poder melhor se autotrabalhar e eventualmente até trabalhar pessoas, grupos e uma série de outras coisas assim. Então esse é um grande diferencial. Esse é um diferencial muito grande, muito poderoso, porque nós trabalhamos com coisas que funcionam.
nós geramos processos internos que funcionam. Porque a maioria das pessoas que trabalham com hipnose, a maioria dessas pessoas ainda trabalham num conceito muito da hipnose clássica, onde põe a pessoa em transe e começa a dar sugestões para ela. E a pessoa, de uma maneira geral, que recebe isso, acata algumas dessas coisas e fica muito na defensiva em relação a outras. Por quê? Porque falta o conhecimento do rapport, da PNL, dos processos de como a mente funciona, daquilo que ajuda com que a mente inconsciente absorva, processe melhor, o conhecimento avançado das submodalidades, dos processos sinestésicos internos, do que você vê, ouve e sente, que você pode mudar, aperfeiçoar, melhorar, amplificar. Então, todas essas coisas juntas resultam num trabalho com poder, com uma força, com uma capacidade de gerar resultados muito grande. E isso é exatamente o que você vai aprender fazendo esse curso, fazendo essa formação, fazendo um desses trabalhos que eu venho desenvolvendo. Alguns são curtos, outros são maiores, outros são online, mas que no conjunto trabalham todos esses fatores que são voltados para o desenvolvimento humano de uma maneira geral. Então, na verdade, não se trata de algo sobre alguma coisa, é um treinamento onde você vai fazer coisas, compreender coisas bem pontuais que fazem uma diferença muito grande e praticar coisas, porque mais do que qualquer coisa, hipnose, hipnoterapia e PNL são processos de treinamento. Não é algo que você vai entender racionalmente. É igual dirigir. Você pode entender racionalmente como um carro funciona, mas você só vai dirigir bem quando você pegar essas coisas que você está entendendo, entrar no carro e começar a dirigir para ganhar proficiência, intimidade com o processo de direção de uma maneira geral. A mesma coisa hipnose, hipnoterapia, PNL avançada e engenharia mental. Não adianta só você entender, você tem que treinar, você tem que entrar no carro, dirigir, passar marchas, pedais e tal, para que o processo seja cada vez mais fácil e cada vez mais vai virando um processo, como nós chamamos em PNL, de competência inconsciente, onde você nem vai mais se dar conta do sucesso que você vai ter ao se comunicar efetivamente com as pessoas. Então essa é a sua oportunidade para, a partir de agora, se desenvolver enquanto pessoa e, ao mesmo tempo, treinar coisas nos vários aspectos da sua comunicação interpessoal que vão ajudar com que você tenha mais sucesso e mais resultados no processo de trabalhar pessoas. Então, muito sucesso para você. E fique conosco e aprenda cada vez mais, porque mais do que qualquer coisa, estudar e aprender essas coisas tem a ver com se autotrabalhar e se autodesenvolver. E o profissional, ou seja, quem estuda, quem se interessa por isso, quanto mais mergulhar em si, se autotrabalhar e se autodesenvolver, ele vai ter muito mais resultado e muito mais sucesso ao trabalhar depois, num outro momento, com pessoas, grupos, plateias e outros tipos de pessoas de uma maneira geral. Então, fica aí um convite para a sua oportunidade para construir para si uma vida muito melhor, de resultados impressionantes, fabulosos.